Poções grão-mestres eram raros na costa sul e, naquela época, Lei Lin era apenas um magus de nível 1. Assim, ele precisava evitar fazer coisas que vazassem seu segredo e causassem problemas. Mas o continente central não apresentava tais problemas. Mesmo o clã Ouroboros sozinho abrigava alguns grandes mestres respeitáveis, sem mencionar o continente inteiro. Além disso, Lei Lin já havia se tornado um Warlock de nível 3, e sua força agora era de ligas à frente do que era antes. Com Gilbert como seu apoio, ele não tinha motivo para medo. Assim, não foi um grande problema revelar um pouco de sua destreza no campo. Ainda era importante manter isso em segredo no todo. A capacidade de pocionamento de Lei Lin foi aprimorada por muitos anos por testes pessoais e aí simulações de chips. Além da assistência do chip durante o ato em si, ele atingiu um nível de habilidade que beirava o dos mais respeitados grandes mestres de poções, um reino misterioso e insondável. Mas era desnecessário mostrar sua habilidade completa. Além disso, através do Potioneering, ele conseguia se apossar da maioria das receitas do continente central de graça. Além disso, a maioria era exclusiva e contribuiria enormemente para o banco de dados de Lei Lin. Lei Lin esperava do fundo do coração que, depois de adquirir todas as informações que o continente central tinha em relação ao Potioneering, ele teria um avanço em suas habilidades. 3 anos depois, Lei Lin estava em sua mansão na sede do clã Ouroboros. Por causa das muitas pessoas e escravos da região, a mansão não estava tão vazia como antes. Uma vez que começou a funcionar corretamente, escravos limpos e empregadas coquetes estavam andando por toda parte. Havia até alguns acólitos misturados nesse mar de pessoas. Lei Lin reuniu todas as pessoas talentosas em seu território e as trouxe para cá. Ele normalmente deixava seus vassalos de bruxo para guiá-los, e só saía para ensinar a si mesmo quando estava de bom humor. Este arranjo de Lei Lin não foi bem recebido pelos acólitos, mas eles continuaram a oportunidade de trabalhar com ele. Alguns dos acólitos e magos se moveram especialmente para o seu território. Dentro da sala de estar especializada, Lei Lin estava conversando com Robin. Honestamente falando, Lei Lin, sua capacidade de pocionamento me surpreendeu muito. Robin estava brincando com o tubo de ensaio na mão. O líquido roxo no interior ondulava e refletia uma infinidade de cores. Lei Lin havia se concedido riqueza e fama através da venda de poções e potioneering para seus membros do clã nos últimos 3 anos. O número de magias e magos de alto escalão de clãs afiliados que buscavam o potioneering de Lei Lin estava em constante aumento. E Lei Lin não rejeitaria suas ofertas a maior parte do tempo, embora sua taxa de sucesso fosse um pouco menor do que os grão-mestres da poção do clã Ouroboros. Os honorários de Lei Lin eram muito menores quando comparados aos deles. Além disso, muitos grão-mestres de poções já haviam preenchido suas agendas com pedidos e não podiam aceitar mais pedidos. Precisamente por causa disso, Lei Lin foi capaz de encontrar as receitas para um grande número de poções raras, que adicionaram ao seu banco de dados do Shape, assim como sua própria habilidade. Eu apenas tenho um pequeno interesse em potioneering. Afinal de contas, eu comecei meu tempo como um magus, me tornando acólito do mestre de poções. Lei Lin riu fracamente, seus olhos e expressão tingidos de nostalgia. Isso em si é extraordinário. E eu tenho que mencionar que é mais do que impressionante para você manter sua técnica de meditação enquanto faz grandes melhorias em suas habilidades de pocionamento. Robin olhou atentamente para Lei Lin. Sua força espiritual está quase pronta para ir para o vapor. Fase, não é? De fato. Estou prestes a comprar uma formação de feitiços de fase vapor e planejo tentar vencer em breve. Lei Lin assentiu com confiança. Ele não tinha nada a esconder. Ele ganhou muitos pontos de contribuição através do potioneering. Com isso e seus próprios recursos, Lei Lin havia comprado indiscriminadamente poções de força espiritual para seu próprio uso do clã Ouroboros.
Com a quarta camada do aluno de Kemoin como guia, o caminho de Leilin estava livre de quaisquer obstáculos. Com um objetivo distinto, sua força espiritual havia melhorado significativamente nesse período. Os recursos do continente central não podiam ser comparados aos da Twilight Zone e da Costa Sul. Além do ambiente rico em energia, era muito mais fácil para os magos penetrarem e melhorarem a si mesmos aqui do que em outros lugares. Milímetros. A formação de feitiços da fase de vapor custa cerca de 100.000 pontos de contribuição. Com a adição do necessário materiais para isso, o total chegará a cerca de 150.000. Você tem o suficiente? Se não, posso te emprestar um pouco por enquanto, Robin disse com boa vontade. Muito obrigado, Leilin riu. Embora o Potionering fosse um negócio muito lucrativo, Leilin estava lá apenas por um curto período de tempo. Ele até gastou um grande número de pontos de contribuição para comprar poções de força espiritual. Assim, ele não estava tão bem. O clã Ouroboros permitia trocar cristais mágicos por pontos de contribuição, mas havia algumas considerações que levaram Leilin a não considerar esse caminho. Um deles era um limite fixo no número de cristais que um magus podia trocar. E aqui está a informação que pretendo entregar ao clã. Ajude-me a fazer uma avaliação. Leilin riu enquanto entregava uma pasta para Robin. Depois de folhear, Robin ergueu as sobrancelhas e olhou de novo para Leilin, endireitando as costas, atônito. Você realmente quer dar sua poção de tranquilidade de alto grau ao clã? A poção de alto grau de tranquilidade foi uma versão melhorada da que Leilin adquiriu do grande magus Serroum, que ajudou a suprimir a instabilidade emocional de Warlocks. Claro, o que ele ofereceu à guilda foi a versão rudimentar que não se baseava principalmente na respiração do escorpião gelado. Mas ainda assim se mostrou relativamente impressionante reprimindo as emoções dos Warlocks de alto nível. A instabilidade emocional de Warlocks de alto escalão era bastante óbvia. Embora houvesse alguns métodos e poções para controlá-los circulando dentro do clã Ouroboros, os magos nunca poderiam ter o suficiente. Enquanto a raiz desse problema não fosse tratada, tal medicamento estaria sempre em alta demanda. Nos últimos 3 anos, Leilin refinou e fabricou grandes quantidades de poções de tranquilidade de alta qualidade, transformando-as em uma de suas maiores fontes de renda. Que ele estava disposto a vender a fórmula deixou Robin extremamente surpreso. É claro, Leilin riu enquanto ele balançava a cabeça. Ele não teve tempo para inventar e vender poções de tranquilidade por dinheiro. Além disso, esta era uma poção avançada. Os masters de poções normais não seriam capazes de atingir uma alta taxa de sucesso ao inventá-lo. Ainda seria fácil para ele voltar ao negócio para ganhar pontos de contribuição, se quisesse. Só isso já vale cerca de 25.000 pontos de contribuição. Olhando para você agora, não parece que você não tenha pontos. Robin riu amargamente. Eu desejo. Honestamente, eu estava pensando em pegar emprestado de você, senhor. Ainda tenho uma falta deles. Mesmo quando ele disse isso, Leilin maliciosamente levantou os cantos de sua boca, fazendo Robin se sentir um pouco mais perto dele. Às vezes, o vínculo entre duas pessoas pode ser melhorado através do apoio mútuo. Oh! Você não será capaz de suportar a construção da sua Magus Tower por muito mais tempo, não é? A expressão de Robin se transformou em compreensão, e Leilin apenas riu amargamente. A construção da torre de Leilin foi mais ou menos feita na parte de 3 anos e agora foi principalmente para o detalhamento e decoração de cada andar. E as expectativas de Leilin eram excepcionalmente altas. Os materiais selecionados eram praticamente os mais premium e os recursos esgotados eram comparáveis a uma cadeia de montanhas. Para ser honesto, a vida de Leilin foi suficiente para sustentar os seguintes add-ons em sua torre, mas ele não queria ser completamente transparente. Portanto, a fachada de um indivíduo atingido pela pobreza era absolutamente necessária. Leilin,
Eu te avisei. Por que você não definiu seus padrões mais baixos na época durante o processo de planejamento, ou os construiu aqui na sede diretamente? Isso não teria resultado nessa situação. Robin consolou. Não. Leilin balançou a cabeça com um tom resoluto. A Torre do Mago é um reflexo da classificação dos seus magos. Se eu fosse construir um, farei isso com o melhor de minhas habilidades. Além disso, tenho que pensar no futuro. A torre que está em meu território atuará como um impedimento para as forças vizinhas. Faz sentido. Mas ainda é imprudente usar todos os seus recursos para isso. Eu quase me prostituí quando construí minha mina, mesmo com minha família e com recurso do clã. Robin esmurrou seu peito, com medo em sua voz. Leilin só podia revirar os olhos para o flashback quase promíscuo, enquanto Robin se aproximava da preocupação principal. De qualquer forma, o quanto você estava pensando em pedir emprestado? Eu gostaria de perguntar. O quanto você é capaz de emprestar, senhor? Perguntou Leilin enquanto um sorriso puxava os cantos de sua boca. Em pouco tempo, Leilin chegou à sala comercial do clã Ouroboros com um grande número de pontos de contribuição na mão. Depois de passar os últimos 3 anos aqui, Leilin já estava familiarizado com o local e foi direto para o seu destino na chegada. Aiship, informe meu status atual. Leilin disse silenciosamente em sua cabeça. Leilin Farleer, rank 3 Warlock. Linhagem, serpente de Kemoin. Gigante. Força 23.6, agilidade 20.1, vitalidade 39.1, força espiritual 240.5, poder mágico 240, poder mágico sincronizado com força espiritual. O Aiship processou fielmente e enviou as informações. Como um mago, a força espiritual e o poder mágico eram os números mais importantes. A vitalidade era o alicerce sobre o qual a força espiritual era construída e sustentada, e tinha que ser forte o suficiente. Caso contrário, o corpo do mago entraria em colapso. Quando sua força e agilidade atingiram o seu máximo, Leilin temporariamente afastou o foco deles e atacou poções e formação de feitiços alquimistas no clã, o que pode aumentar sua vitalidade, resultando em um aterrorizante aumento para quase 40. Olhando para esses números, Leilin sentiu que seu próprio corpo superava terrivelmente muitos seres de alta energia. Não só a sua taxa de recuperação foi alarmantemente rápida, ele foi capaz de enfrentar qualquer magia abaixo do nível 2 desarmado. Seu físico volumoso fez com que cultivar sua força espiritual fosse um pedaço de bolo, e ele já estava preparado para romper o gargalo que era a fase de vapor. Aiship. Simule minha forma atual e calcule as condições necessárias para eu passar para a fase de vapor.